Pessoal, é com muita alegria que eu tô aqui de novo com vocês no canal do Grupo Espírita Francisco Xavier para mais uma reflexão do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo benfeitor Emmanuel ao nosso querido médium Chico Xavier. O capítulo de hoje é capítulo 6, Esforço e Oração. Então inicia com esse trecho do Evangelho. E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Mateus capítulo 14, versículo 23. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca encerrou a distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanecesse na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida dos teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Bem, meus irmãos, esse equilíbrio entre o trabalho e a prece é o que todo mundo deveria buscar, porque nos ajuda a colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus, fazendo com que a gente vá melhorando e evoluindo a cada degrau que a gente sobe. O outro, que é a oração, é o que nos conecta a Deus, que nos faz nos recolhermos, irmos para dentro do nosso templo interior, a fim de conseguir sentir, a fim de conseguir conversar com o nosso Pai e a fim de conseguir fazer as reflexões necessárias para que então a gente consiga colocar as nossas atividades cada vez mais em sintonia com o bem. Assim como a Madre Teresa de Calcutá, ela trabalhava muito, trabalhava bastante, ela era de arregaçar as mangas e trabalhar, mas chegava em momentos do dia ela fazia esse recolhimento. E aí uma vez perguntaram para ela: como é que a senhora faz para fazer a sua oração? Como é que a senhora faz para conversar com Deus? Ela dizia: não faço nada, eu só escuto. E aí depois perguntaram para ela: e o que Deus lhe responde? Ele também não responde nada, apenas me escuta. Ou seja, aquele silêncio interior que faz com que a gente encontre a nossa paz, faz com que a gente se recolha a nossa consciência, que é onde está todo escrito de Deus, que é onde está toda a nossa fonte que nos liga a Deus, para que a gente consiga refletir nas nossas coisas boas que fizemos e nas coisas que não foram tão boas que podem ser modificadas. Santo Agostinho já nos sugeria isso, que a gente, antes de dormir, fizesse uma reflexão das coisas que nós fizemos durante o dia, porque a gente precisa acertar o nosso passo. A gente precisa colocar em prática tudo que Jesus plantou no nosso coração.
Assim como ele dizia que ele passava pelos campos, pelas terras e ia espalhando sementes, e depois voltava, algumas sementes não nasciam. Sim, porque muitas vezes a gente está ainda em terreno infértil, porque não prepara o nosso interior para colocar em prática o que Jesus veio nos ensinar, o que é tão importante. Mas se a gente sai só trabalhando, só agindo, só pensando no trabalho, que seja o trabalho para o bem, e não fizer essas reflexões, a gente não consegue observar quais são os nossos passos corretos, o que Deus realmente quer de nós, porque a gente não se conecta a Ele durante as orações, ao fazer as orações. É muito importante, meus irmãos, que a gente encontre, como dizia Buda, o caminho do meio, para que a gente consiga, nessa nossa caminhada evolutiva, encontrar o equilíbrio da comunhão com Deus e com os nossos passos em direção aos passos de Jesus já marcados nos nossos caminhos. Pensemos nisso. O que vocês acham dessa reflexão? Deixe aqui nos comentários. Vocês já pensaram alguma vez a respeito desse equilíbrio entre as duas partes? Coloca aqui nos comentários que a gente vai gostar muito de saber a opinião de vocês. E continuem no nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Até uma próxima hora com vocês para mais uma reflexão do nosso livro Caminho, Verdade e Vida.